Olá, amigos. Mais uma vez, juntos para mais uma reflexão, mais um capítulo do livro Vinha de Luz, da autoria de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é o capítulo 160, Filhos da Luz. Mas antes de começarmos, vamos juntos unirmos os nossos corações, rogando ao alto a calma necessária, o entendimento que precisamos ter do texto que Emmanuel nos apresenta hoje. Que os benfeitores espirituais acorram em nosso auxílio, nos fazendo esclarecer e entender mais esta lição tão necessária em nossas vidas nos dias de hoje. Graças a Deus. Então, esse texto de Filhos da Luz, ele começa com um versículo da carta de Paulo aos Efésios e que diz o seguinte: andai como filhos da luz. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Por que será que essa mensagem foi enviada aos Efésios naquele momento? Porque Paulo chamou a atenção dos Efésios para que eles andassem como filhos da luz. E será que essa mensagem enviada há tanto tempo por Paulo aos companheiros que iniciavam a sua jornada no cristianismo não é também endereçada a nós? Vamos ver o que Emmanuel nos conta aqui nesse texto e extrairmos juntos as lições de que tanto necessitamos. Cada criatura dá sempre notícia da própria origem espiritual. Cada criatura dá sempre notícia da própria origem espiritual. Ninguém pode mostrar aquilo que não tem, não é? E a sua origem é aquilo que você demonstra no dia a dia. Então, cada um de nós traz dentro de nós as raízes da nossa origem, a física através dos traços hereditários e a espiritual através das nossas atitudes, pensamentos, obras. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Foi o que acabei de falar. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. As pessoas inquietas, que estão sempre preocupadas com alguma coisa, elas parece que não ouvem as palavras de esperança e de otimismo que estão sendo passadas pelas outras pessoas, porque o alarido mental é tão grande que elas abafam todo o suave consolo que vem através das palavras amorosas. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os filhos da tristeza. E não é comum nos dias de hoje encontrarmos companheiros, filhos da tristeza, porque estão desanimados e ainda também não conseguem ouvir os acenos, os clamores de esperança e de boa nova que estão sendo passados. E não estão sendo passadas agora, hoje. Elas já vêm desde essa exortação de Paulo aos Efésios, falando: andai como filhos da luz. Porque estamos tão cabisbaixo, parecendo que a vida é tão pesada? E não foi essa a proposta divina para cada um de nós. Os cultivadores da irritação
fulminam o espírito da gentileza com raios de cóleras. E quantos somos, todos nós, filhos dessa irritação, que agredimos indistintamente, com ou sem motivo, de uma forma brusca e drástica. E aí, parando para pensar, dentro dos nossos lares, quantas e quantas vezes as palavras ríspidas, ásperas, que azedam o dia, amarguram a vida e aos poucos vão destruindo o doce sabor do viver e de aproveitar a oportunidade da reencarnação. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. As pessoas que têm interesses mesquinhos, né? E quantas nós nos deparamos na vida? Aquelas que querem solapar a boa paz, a esperança dos outros, armando situações tão difíceis, né? Isso daquelas coisas comezinhas, mas existe aqueles que criam grandes artimanhas, como por exemplo as questões das drogas. Nós falamos das drogas, aquelas que percorrem e destroem os corpos e corroem os espíritos das pessoas, né? Daquelas que estão largadas na rua. Mas quantos também não são aqueles que articulam grandes coisas, né? Fomentando guerras, fomentando negociatas. Deixando de fazer. É para dar aquele toque, aquele estalo, para estarmos atentos. E, no entanto, nós, por comodismo, dizendo, é uma questão de obsessão. E estamos mesmo acreditando nisso. Ao passo que é muito fácil terceirizar as mazelas, difícil nos é encará-las e buscar o remédio necessário. E esses corações endurecidos se aproveitam dessas situações. E às vezes até usando de uma artimanha assim, daquilo que é tranquilo. Vamos observar a tal das fake news com as quais nós estamos deparando agora, e muitas vezes nós mesmos não temos a atitude positiva de estancar. Até percebemos que não é verdadeiro aquilo, mas não estancamos, não paramos em nós, continuamos disseminando falsas ideias, corroendo corações e mentes. Qual é o nosso papel enquanto cristãos? Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quiões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Calúnia e maledicência. Quantas e quantas vezes nós observamos
a fala de determinada pessoa, o discurso de determinada pessoa e falava assim: nossa, poderia ter muito bem evitado isso. Tinha ido tão bem até aqui, mas aí, por essa afeição à calúnia e à maledicência, dispararam aquilo. E é muito difícil conviver nas bases da moral cristã quando nos deparamos com essas situações. E é muito difícil mesmo, porque muitas vezes nós não nos identificamos como aqueles que são os afeiçoados à calúnia e à maledicência. É sempre o outro. Mas quantas e quantas vezes não somos nós mesmos que disseminamos esses venenos, né? Espalhando treva na vida dos outros, espalhando a dúvida, espalhando a maledicência. Podem ser coisas pequenas, mas muitas vezes podem ser tão grandes que abalem a existência das outras pessoas. Mas Emmanuel vem e nos diz: os cristãos, todavia, são filhos da luz. Olha que beleza, né? Como Paulo Emmanuel vem e nos diz: somos filhos da luz. Por que nos detemos nessa caminhada de dor, de desesperança, de falta de expectativa? E muitas vezes encontro companheiros que falam assim: Noeli, parece que você não vê o que está acontecendo no mundo. Olha como aumentou o assalto em determinada região. Olha o internacional, as migrações e migrações que existem por aí. As situações calamitosas e aflitivas que em determinados cantos da terra estão acontecendo nesse momento. Assim como todos, temos esta visão. Mas o que não me desespera, não me torna aquela pessoa cabisbaixa, é saber que existe um poder maior que acompanha as nossas vidas e que acredita em nós. Tanto é que nos dá essa oportunidade de regeneração que estamos tendo agora, através da reencarnação. E não existe momento nenhum melhor do que esse para que nos tomemos conta e tomemos posse desse, eu não digo nem que seja um título, mas dessa verdade de que somos filhos da luz. Somos todos filhos de um Pai único, de um mesmo Pai. Então, todos aqueles que estão ainda no descaminho, que estão ainda meio perdidos, como que esses cultivadores da irritação, os filhos da inquietude, os portadores de interesses mesquinhos, os corações endurecidos, os afeiçoados à calúnia, à maledicência, se não somos nós próprios, são nossos irmãos. E é preciso que reconheçamos isso. Em determinados momentos, nós somos esses que estão obscurecendo a própria caminhada e a caminhada de outros. Muitas vezes não percebemos. Como pai, como mães, que amamos nossos filhos, nós queremos a eles oferecer tudo de melhor. E quantas vezes não encontro amigos que dizem assim: ah, eu quero que meu filho tenha tudo aquilo que eu não tive. E com isso vão passando a mão na cabeça, né? Aceitando certos desmandos. E é nessa hora que nós devemos entender que, como pais e como filhos,
nós temos responsabilidades, como pai e como mães, né? Temos responsabilidades com a vida dos nossos filhos. E há, sim, uma necessidade de, em muitas ocasiões, colocarmos um limite nisso. Às vezes, um não muito bem colocado, muito bem pronunciado, é a melhor maneira de traçarmos um caminho reto, claro e luminoso para os filhos que foram colocados sob nossa responsabilidade. Assim como também no trânsito, muitas vezes, refriarmos a nossa ansiedade, né? E deixarmos que o outro passe, observar os sinais verdadeiros que estão colocados lá, obedecendo uma lei dos homens, com certeza, falível e imutável a qualquer momento, para aprendermos a obedecer a lei maior, que é a lei de Deus. Nós ainda não aprendemos. E o Mestre Jesus, por muitas vezes, nos disse: deixai brilhar a vossa luz, referindo-se a essa filiação divina que nós temos, luzes que somos, reflexos do nosso próprio Pai. Paulo, né, através de Emmanuel, vem nos lembrar hoje: filhos da luz, andai como filhos da luz. E andar como filhos da luz é trazer no nosso dia a dia a grandeza e a beleza, não das coisas materiais, mas das coisas espirituais, das qualidades espirituais que temos e que, por muito estarmos ofuscados pelas precariedades da matéria, nós também obscurecemos. Retomemos essa nossa caminhada rumo à luz. Sejamos luz. E Emmanuel ainda diz: e a missão da luz é uniforme e insofismável. É única. Não tem dúvida. Se nós estivermos dentro de um quarto escuro e acendermos um único palito de fósforo, essa luz se irradiará por todo o espaço. Se nós nos encontramos num mundo, eu digo assim, assim, imaginária essa questão trevosa do mundo. Não, o mundo está caminhando para a luz, cada vez mais. Sejamos nós esse palitinho de fósforo, então, trazendo a luz. Olha, Emmanuel dizendo ainda, essa missão da luz beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Eu quero parar aqui para falar assim que realmente qual é a função da luz. Se somos reflexos de Deus, nós não temos que fazer separação nenhuma, distinção nenhuma, preconceito algum com quem quer que seja. Deus beneficia a todos porque Ele sabe da condição de cada um, mas sabe que todos nós temos o potencial de seguirmos reto pela estrada que nos é traçada. Dentro da doutrina espírita, na hora que a gente fala assim, olha, há uma sequência do átomo ao arcanjo. Nós estamos nesta caminhada do átomo ao arcanjo. A doutrina espírita nos trouxe a revelação dos 3 reinos, acompanhando a ciência, que fala do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Só que agora, adiantando, né, de uma forma pioneira as ciências acadêmicas, a doutrina espírita nos aponta o seguinte: nós já saímos do reino animal. Animal enquanto
a forma, mas na essência nós passamos para o reino hominal, daquele que tem consciência de si mesmo, daquele que sabe que existe muito mais do que nós supomos, que não é só a matéria, mas que existe uma dimensão espiritual de onde nós originamos e para onde retornaremos. Então ela nos acena põe. E Emmanuel vem trazendo essa chamada aqui. Olha, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. E nós, será que fazemos isso? Não formula exigências para dar. Nós vemos diariamente oportunidades de auxílio e não fazemos. Ah, eu não vou dar nada, não vou ajudar não, porque vai gastar com droga. Ué, quem é você para dizer isso? Sabe se a pessoa está necessitando mesmo? Você acompanha essa pessoa 24 horas por dia para saber se ela está necessitada mesmo? Se ela vai fazer isso mesmo? Não sabe. Então, se surgiu uma oportunidade de ajudar, ajude. E às vezes a pessoa até vem pedir o seu auxílio. Vem sim, ajude. Agora, o que ela vai fazer com esse auxílio já é departamento dela. E nós temos essa questão. Não, eu quero, mas quero o retorno disso. Já pensou se Deus, o nosso Pai, nos exigisse o retorno de tudo? Seria difícil, não é? Então, auxiliar sem. Já existe até um provérbio, né? Doar sem esperar retribuição, dar sem olhar a quem, não é isso? Afasta a sombra sem alarde, auxilia de todas as formas, sem fazer carreatas, sem tirar selfie, né? Que agora a gente quer ajudar os outros já para colocar na rede, né? Que nós temos que fazer, hein? Espalhe alegria e revelações crescentes. Espero ter ajudado, contribuído, dizendo da nossa caminhada que a doutrina espírita veio e nos esclareceu. Não, não é para você ficar parado aqui nesse estágio, é para você continuar evoluindo. E para continuar evoluindo é preciso que você faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a parte dele. Os benfeitores espirituais estão aí o tempo todo fazendo a parte deles, nos incentivando, nos animando, nos relações crescentes. Semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Olha que beleza que Emmanuel vem nos trazendo. Espalha alegria e revelações crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Você percebe o quanto nós estamos sendo retratados neste texto de Emmanuel? Filhos da luz, filhos de Deus. Temos uma caminhada a fazer juntos. E a conquista a que nós nos propomos, ela só se fará quando nós realmente estivermos juntos.
A lei de amor, justiça e caridade precisa ser implantada urgentemente no mundo, trazendo a todos nós a esperança de que nós necessitamos. Nessa carta aos Efésios, Paulo, ele exorta que nós nos levantemos, que nos tornemos realmente aqueles que vão fazer a diferença no planeta. Eu não consigo encontrar agora ali na carta aos Efésios, mas ele diz assim: homens, despertai dentre os mortos e vinde trazer a luz para o mundo. Eu tô dizendo da tradução que eu fiz, né, da interpretação que eu fiz, mas é mais ou menos isso que ele nos dá a luz. Emmanuel tem um livro chamado A Caminho da Luz, que é muito interessante de lermos, né? Que bom que pudemos ler mais um trecho do livro que tem nos orientado, que é Vinha de Luz, né? Neste capítulo, que é o 160, aqueles que quiserem, busquem ler, façam a sua própria interpretação, porque é assim que a gente cresce, né? Lendo, ouvindo, crescendo, trocando ideias. Infelizmente aqui não dá para trocar muito, mas dá para ter uma boa noção daquilo que nós estamos fazendo, né? E assim como todo encontro espírita ainda, e principalmente por ser virtual, nós nos reunimos para fazer as vibrações. Vibrações é emanar os melhores sentimentos para que a espiritualidade possa e se encarregue de levá-las aonde mais necessitarem. Então, que nesse nosso encontro de hoje, possamos agora dedicar esse tempinho. O que é que nós podemos fazer para melhorar o mundo? Muitas vezes nós vemos a dificuldade e não sabemos como. Vibrar, orar é um caminho. Vamos adotar o hábito de orar para melhorar a nossa condição e a condição daqueles que estiverem mais necessitados do que nós. E é isso que nós faremos nesse momento. Juntemos os nossos corações, as nossas mentes, e levemos ao nosso Mestre Jesus, através dos benfeitores espirituais que acompanharam a nossa reflexão de hoje, e que os nossos melhores sentimentos sejam levados para as regiões que se encontram em conflito, agredidas pela insensatez humana. Abençoai-o, Senhor. Que os nossos melhores sentimentos ainda sejam levados a todos que estiverem hospitalizados. Hospitalizados porque enfermos, mas também aqueles que estão dentro dos hospitais, porque escolheram como profissão auxiliar aqueles que necessitam dos seus conhecimentos. Abençoai-os todos, Pai. Que os nossos melhores sentimentos envolvam aqueles que estão encarcerados. Encarcerados porque transgrediram as leis humanas. Mas, Senhor, dá a luz àqueles que se encarceraram por si próprios, presos no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua ganância, na sua cobiça. Envia, Senhor, essa luz que agora emanamos a todos. Por fim, que os benfeitores espirituais possam adentrar os nossos lares, trazendo a luz que remove
todos os miasmas, todas as energias deletérias, percorrendo cada cômodo, e que essa luz permaneça na forma do perfume da gratidão em nossas vidas, hoje e sempre. Que bom que foi estarmos juntos. Graças a Deus que pudemos fazer esse encontro, estar junto e falar de amor, de paz, de bondade, de esperança, de otimismo e recordar, através de Emmanuel, a mensagem de Paulo passado lá no início do cristianismo, então 21 séculos atrás, que somos todos filhos da luz. Andemos tal qual filhos da luz, espargindo luminosidade, amor, bondade, caridade por todos os lugares por onde passarmos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Divino Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus.